Da palavra de Deus, nós começamos falando assim, né? Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus, né? Em Cristo Jesus para convosco. Então nós temos que dar graças a Deus, dar glória em todas as coisas. Eu sei que ele falou assim, poxa vida, pastor, estou aqui passando por luta, você vem mostrar uma viagem. Não, estou falando o seguinte, né? Em toda situação você tem que dar graças. Quando nós falamos aqui dessa palavra, nós estamos falando aqui em Colossenses 1,6. A palavra diz, ao Deus que nós servimos, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Esse é o nosso Deus. Todas as coisas foram criadas pelo nosso Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Aqui a palavra diz aqui, quer visível, quer invisível, quer soberania, quer potestade, principado, tudo isso está no controle de Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Então, eu preciso estar assim com Deus. Nós precisamos estar assim com Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nos chamou para nós sermos povo dele. Irmãos, nisto, né, quando nós falamos aqui, né, o tempo todo ministrando, sem fé é impossível agradar a Deus, né, lá a parte que está lá em Hebreus 11:6. E todo aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar. Tem que acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, nós estamos aqui, o Fábio ministrando no início, né? Quantas vezes no passado as pessoas buscavam tanto e hoje estão dispersos? E é o mesmo Deus que nos livra, é o mesmo Deus que nos abençoa, é o mesmo Deus que prova, eu vou te colocar no lugar que você nunca imaginou. Eu nunca imaginei fazer uma viagem dessa, por isso que eu estou colocando para vocês. Se vocês falassem um mês atrás, antes da viagem, eu não sabia, e nem sabia também no dia da viagem. Mas, irmãos, tudo, né? Deus prepara os detalhes, prepara coisa na sua vida. Então, às vezes, você está com um problema na sua vida, mas calma, você está com Deus? A sua vida está nas mãos do Senhor? Seja a enfermidade, seja problema financeiro, seja o que for, nós só podemos encontrar descanso em Deus. Esse Deus que nós servimos aqui, João 3, a palavra fala que todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e através dEle, e sem Ele nada do que foi feito seria. Então, tudo nós dependemos dEle. Todas as coisas estão no seu controle. Então, Deus está colocando assim, nos chamou para ser seu povo, nos chamou para servirmos a Ele. Então, Deus tem um tremendo desejo de firmar uma aliança com esse povo que Ele chamou, para que seja carimbado, selado, esse é meu povo. Né? Quando a gente confia em Deus, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, nós vamos conhecendo um Deus que cuida da gente, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Eu queria falar para vocês uma palavra que marcou muito a minha vida. Está lá em Eclesiastes 2:26. Olha na sua Bíblia, para você ver como é que é o nosso Deus. Né? O Eclesiastes, Salomão fala o seguinte. Eclesiastes 2:26. Diz assim, ó. Por quê? Todo mundo achou aí? Essa versão da NVI é a mesma coisa, mas está um pouquinho diferente. A palavra diz assim, ó. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Vamos repetir aqui? Deus dá sabedoria,
conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador ele dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Olha que interessante, né? Quando a gente fala assim, dar trabalho, a pessoa fala assim, né? Trabalho não é comigo não, né? Irmãos, tem muita gente que foge do trabalho, né? Quer emprego, trabalho não. Muitas pessoas estão procurando emprego, trabalho não, né? E segunda-feira? Tem gente que não pode nem ver falar, né? Por que tem que ter segunda-feira? Amanhã levantar de novo, né? Começar tudo de novo. A palavra em Eclesiastes aqui, a ênfase não é dar trabalho ao pecador. A ênfase está para que ele ajunte e amontoe para ele dar àquele que lhe agrada. O trabalho não é pejorativo. Tem gente que olha trabalho como uma coisa ruim. E é maravilhoso o trabalho. A palavra do Senhor, foi Deus que criou o trabalho, né? Ele criou todas as coisas, né? E tem gente que acha que o pecado que trouxe o trabalho, mas na verdade, quando Deus criou o homem, antes disso ele já tinha trabalhado. Trabalhou 6 dias. No 6º dia que ele criou o homem, o pecado veio depois. Então não tem nada a ver com pecado, o trabalho é coisa do diabo, né? O trabalho é de Deus. E Jesus fala, né? Quando os judeus estavam perseguindo Jesus porque ele estava curando ao sábado, lá em João 5,17, ele fala o seguinte: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus trabalha. Até agora, Deus tem trabalhado em nosso favor. Jesus falou assim, eu também trabalho. Irmãos, então, nada errado com o trabalho, né? Mas tem muitas pessoas que acham que o trabalho é coisa do diabo. Né? Mas glória a Deus, né? Glória a Deus, porque eu, por exemplo, eu trabalho desde os 7 anos. Não sei quantos anos você começou a trabalhar, mas desde os 7 anos de idade, eu já levava almoço para os meus irmãos na roça, né? Pegava o cavalinho, punha as marmitas de almoço, assim, né? Que eram bastante irmãos, de um lado do outro, e levava lá. Então, o trabalho dignifica. Inclusive, eu trabalhei na empresa, que vocês conhecem, o Bradesco, né? Que o Fábio trabalha até hoje, né? Que tem uma frase, só o trabalho pode produzir riquezas. Né? O trabalho, irmão, é coisa de Deus. Então, mas tem gente que acha que o culpado de ter perdido tudo foi Adão. Porque Deus tinha colocado o homem no paraíso. Deus, ele que inventou o trabalho, mas ele não criou o homem para o trabalho. Quando Deus criou o homem, ele colocou aonde? Numa fábrica? No jardim do Éden, lugar de delícias. Foi o homem que pisou na bola. Né? Inclusive, tem uma história do trabalhador lá na roça, né? Não sei se você conhece essa história, que o cara aprendeu na Bíblia, mas aprendeu errado, né? Ele achava que o culpado de ele estar trabalhando era Adão. Aquele cara, ele dava umas enxadadas naquele sol quente, né? Dava 2 enxadadas, punha a enxada debaixo do braço e falava, ei, Adão, o que você tinha que comer aquele fruto, né? Porque o homem, ele não tinha que fazer nada, ele só administrava, né? Depois do pecado, a palavra diz que do suor do teu rosto comerás. Então, Paulo fala, quem não trabalhar, que não coma. Então, o trabalho é muito importante. O trabalho dignifica, e o trabalho, como aquela frase que eu falei, que eu aprendi desde que eu entrei no Bradesco, só o trabalho pode produzir riqueza, isso mostra que nós somos abençoados e o trabalho nós temos que dar graças a Deus pelo trabalho. Estou falando isso que eu estou ligando o assunto ao descanso. Estou falando do trabalho para depois a gente falar do descanso. O descanso é de Deus. O trabalho também é de Deus. Agora, só que às vezes
a gente confunde a aplicação das palavras segundo a Bíblia. Eu não sei se eu já falei, se vocês vão se lembrar, mas tem princípios de revelações que está ligado à primeira menção da palavra na Bíblia. Quando você quer saber o significado dessa palavra, você busca a primeira vez que ela foi mencionada na Bíblia, e naquilo que ela está ligado é o sentido principal dela. Porque depois ela é usada outras vezes, mas o principal foi na primeira menção. Então tem o princípio da primeira menção, né? Então, nós estamos falando aqui o seguinte, né? A palavra ser santo. Todo mundo entende o que é ser santo, é ser separado, né? Ser separado. Então, o povo de Deus é um povo separado, raça eleita, povo escolhido, separado, né, para a obra que ele de antemão preparou. Então, irmão, às vezes, quando nós falamos aqui, o que é ser santo? É ser uma pessoa separada, especial para Deus. Deus pegou daquela multidão e separou o seu povo, falou, esse é meu povo. É um pessoal especial para Deus. Deus está ali cuidando, os outros também ele criou, mas esse aqui, aqueles que buscam, ele falou assim, esse é dos meus, né? E Deus cuida. Então, ser santo é ser separado, né? Ser um povo especial, um povo que é tratado de uma forma diferenciada por Deus, porque ele escolheu a Deus. Agora, o que é o contrário de ser santo? Tem gente que fala assim, é ser pecador, mas não é isso. Está certo que ser pecador tem sentido que não é santo, mas a menção da primeira palavra de ser santos está aqui na Bíblia, quando nós lemos aqui em Gênesis 2:3. A primeira menção da palavra de ser santo, de santificado, está aqui, ó. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que tinha feito. Então, o que é que nós estamos falando aqui? A palavra que nós estamos falando aqui, o ser santo, não está ligado não está ligado a não ser pecador. Deus santificou. Então, ser santo está ligado à palavra descanso. Poxa, pastor, está complicando aí, né? Então, mas olha só, né? Deus, a palavra diz assim, né? E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou. Deus fez duas coisas no sétimo dia. Ele abençoou e santificou, porque é o dia do descanso. Então, o descanso está ligado a ser santo. Isso quer dizer o quê? Que ser santo é descansar em Deus. Confiar em Deus. Então, quando você tem uma vida atribulada, quando você está separado de Deus. Porque quando você está ligado a Deus, você tem descanso. Então, irmão, nisto aqui, o descanso, né? Quando Deus fala o seguinte, ele santificou o sétimo dia, porque nele ele descansou. Ser santo está ligado a descanso. E o descanso está em confiar em Deus. Então, quando nós falamos aqui nessa passagem, Deus é um Deus da paz, não é isso? Deus é um Deus que nos dá paz, nos dá tranquilidade. A essência de Deus é isso, é paz, é segurança, é confiança. O diabo já é o contrário. A essência do diabo é tribulação, angústia, né? Intranquilidade, tudo isso é a essência do diabo. Então, quando nós estamos falando aqui, aonde não há presença de Deus, não há descanso. Então, por isso, o descanso é de Deus. O descanso que nós estamos falando é o confiar em Deus. O descanso é você saber nas mãos de quem está a sua vida. Aquilo que eu falei, a nossa vida,
Quando nós falamos que nós servimos esse Deus Todo-Poderoso, nós falamos no Deus do ouro e da prata, o Deus que fez todas as coisas, que nada foi feito sem Ele, porque tudo foi feito para Ele, e sem Ele nada do que se fez faria. E tem pessoas que não descansam em Deus, e buscam descanso em outras coisas. E aí não encontra descanso, porque o único descanso está ligado em Deus, né? Sem Ele, nossa alma fica atribulada. E Satanás, ele é perito nisto, né? Satanás, ele é perito em deixar as coisas confusas, né? Alguém já bebeu água de fonte, direto na fonte, de um riozinho assim? Quantas vezes, né? Eu vivi no sítio, na roça, assim, quando até uns 12 anos. Quantas vezes você ia lá no riozinho e pegava a água, né, limpinha, na fonte e bebia? Mas, se alguém chega primeiro e pisa lá na água, né, suja a água, você não consegue mais beber, você não consegue mais separar, você não sabe o que você está bebendo. E Satanás, ele é perito nisso, em fazer o rebuliço na nossa fonte de água viva, para deixar a gente sem condição, sem paz, sem a certeza do que você está fazendo. Então, nisto não tem descanso. Nisto, ele vem nos tirar a paz. Mas quando a gente sabe a quem nós servimos, quando nós sabemos um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida, a nossa vida tem outro sentido, irmão. A nossa vida é outra coisa, mas pastor, está falando isso porque você já está com 60 e tantos anos, tal. Não, em qualquer situação. Em qualquer situação, nós servimos um Deus que Ele quer o melhor para nós. Como eu disse, né, nós vemos pregando sempre, eu estou só repetindo aquilo que já pregamos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que busca Deus, né, precisa acreditar que Ele existe e que dele é galardoador, que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, se nós estamos certos que Ele é o Deus que vai trazer uma recompensa para nós, vai nos dar a paz que nós precisamos, então nós buscamos a Deus. Mas as pessoas não têm essa informação, elas não têm essa visão e elas não têm paz. E quando não tem paz, você está bebendo a água em águas revoltas. Você não está conseguindo saciar a sua sede. E quando a gente fala assim da primeira menção, a palavra graça também está ligado. É muito interessante aqui essa revelação. A primeira vez que menciona a palavra graça está lá em Gênesis 6:8, que fala de Noé. Fala, Noé achou graça no Senhor. A palavra graça, quando, melhor, está ligado, a primeira menção está aqui. Agora, você sabe quando a gente vai ver aqui, buscar revelações, às vezes a revelação também está no nome, o significado do nome. Sabe o que significa Noé? Alguém já viu o que é o significado de Noé? É descanso. Noé significa descanso. Então, descanso, poderia dizer, Noé achou graça no Senhor. Eu poderia dizer, o descanso achou graça no Senhor. O descanso é do Senhor. Quando nós falamos, quando nós entendemos isso, né? Que Deus, para poder agir com favor em nossa vida, nós temos que descansar nele. A graça vem quando nós descansamos no Senhor. Quando nós confiamos plenamente no Senhor, mesmo que as circunstâncias sejam diferentes. Mesmo que aquilo que Abacuque fala, mesmo que a oliveira minta, mesmo que não haja gado no currais, né? Ainda que falte todos os mantimentos, né? Que tudo deu errado, ainda assim exultarei no Deus da minha salvação. Esse confiar, né? Esse confiar em Deus, esse estarmos assim, colocando a nossa vida na mão de Deus, faz toda a diferença. Pastor,
Mas isso eu sempre fiz. Irmãos, eu me lembro quando foi aquela vez que eu contei para vocês, né, da minha conversão, né? As pessoas, o grupo de evangelho estava falando comigo para eu aceitar Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Eu conheço Jesus. Você precisa declarar Jesus como Senhor da sua vida. Tá bom, o que precisa fazer? Então, nisso aqui, quando nós falamos o seguinte, né? Entregar a nossa vida para o Senhor significa confiar naquele que vai cuidar da sua casa, naquele que vai cuidar os menores detalhes da sua vida. Aquilo que você acha, isso aqui não tem importância, Deus cuida desses detalhes também. Então, quando nós falamos aqui, né, de ter fé, descansar no Senhor, confiar nele, nós estamos falando num descanso da nossa alma, não estou falando de descanso físico. Não estamos falando aqui de descanso físico, porque essa viagem que eu comentei aqui, fazendo uma comparação com a viagem, essa viagem aqui foi um descanso, mas não físico, porque imagina, todo dia, né, andando, rodando não sei quantos mil quilômetros nós rodamos, você fica cansado físico, mas a alma é outra coisa. Então, o diabo vem para atribular a sua alma, para cansar. Assim como a Cláudia testemunhou aqui, né, o que aconteceu na experiência terrível que ela teve com a família dela, é isso que o diabo faz. Ele vem e bota confusão na sua cabeça. Cláudia, quantas vezes você já tinha ouvido falar desse golpe? Muitas vezes. Na hora, como é que você vai ligar uma coisa na outra se a confusão está instalada na cabeça? Então nós vemos às vezes, irmãos, que a vida com Deus é tão fácil, tão clara, mas o inimigo, ele não quer isso. Ele não quer essa certeza que Deus já nos fez mais que vencedor. Ele quer colocar dúvida, ele quer colocar confusão para que você não acredite. Se você não acredita, o que você faz? Você vai procurar outra solução. Menos em Deus. Quantas pessoas não estão aqui na igreja que não estão mais confiando em Deus? Eu não quero acusar. Não somos ninguém aqui para estar acusando, mas eu creio que nós temos muitas situações que as pessoas falam assim, eu vou lá na igreja, né? Eu vou lá na igreja, louvo a Deus, ouço a palavra, mas a minha vida continua do mesmo jeito. Nada mudou. Irmãos, se nós não fizermos uma entrega definitiva para o Senhor, Deus não pode agir de favor, porque senão a graça está ligada ao descanso. Se você não entregar, se você não descansar no Senhor, falar, confio em Ti, Senhor, a sua vida continua turbulada. Eu me lembro quando eu estava no hospital, que eu passei por cirurgia, o pastor Kamakura, ele falou assim, eu não esqueci até hoje, ele falou assim, às vezes a nossa vida chega no momento que vira aquele redemoinho, né? Você perde a noção, que lado que eu estou, para lá, para cá, tá, você se perde. O que você faz? É como se você estivesse num barco de vela, deixa o vento do Espírito soprar. Porque quando o barco está assim, o vento do Espírito sopra para o lugar certo que Deus quer te levar. Tira a mão do leme. Não põe a mão no leme. O vento do Espírito te lva para a direção que você precisa seguir. A hora que você põe a mão no leme, para de soprar o vento. Irmãos, o que a gente mais faz quando está precisando? A gente quer resolver com o nosso braço. Não, é para cá, é lá, certo? E você não deixa, você não confia. Você não confia. Você não entrega. E Deus só consegue agir. A graça de Deus vem com descanso em Deus. Quando você fala assim, eu confio em Ti. Eu entrego o meu problema nas Tuas mãos. Não que eu vou ficar parado sem fazer nada. Não que eu vou me omitir daquilo que precisa ser feito. Eu vou
pela direção do vento do Espírito. Eu vou deixar essa situação, essa confusão toda passar. Porque o que aconteceu quando a Cláudia caiu a ficha? Né? Ela falou assim, desliga o telefone. Não foi isso? A primeira coisa que ela fez, que ela viu o carro do irmão dela, desligou o telefone. E ela foi lá e falou, mãe, desliga o telefone. Pronto, acabou a força do maligno, né? Acabou. Quando você tira dele aquilo que está, o poder dele está em fazer confusão. Quando você fala assim, está repreendido. E eu não vou escutar isso aqui que não é de Deus, né? Quando você, mas o detesto fazer, mas falar é fácil, né? No meio dessa confusão. Por isso, irmãos, nós precisamos estar grudados em Deus. Tempo inteiro, né? Acreditar que Deus está no controle, que Ele nos guia, e Ele nos dá a direção, e Ele está no controle das coisas. Deixa eu contar aqui um pouquinho das nossas dificuldades, né? Porque nem tudo foram flores. Teve uns momentos de dificuldade, né? A nossa maior dificuldade, né? Por exemplo, ir para lá, pegamos o voo aqui em Guarulhos, descer lá em Barcelona. Tudo bem. Você vê Deus cuidando da gente, né? Porque foi muito interessante. Conseguimos o primeiro lugar lá, a primeira fila, né? Não na primeira classe, que é caríssima, né? Na econômica. Aí acabei de colocar as coisas lá, chega o comissário, senhor José, seja muito bem-vindo. Eu falei, caramba, né? Eu viajo há 7 anos para Brasília, nunca ninguém me chamou pelo nome lá. Não, nós estamos esperando o senhor. Essa aqui é a sua esposa? Muito bem, seja bem-vindo. O senhor pode contar comigo e não sei o quê. Né? Porque o senhor é um cliente especial e tal. Falei, obrigado. Aí foi tudo bem. Chega lá no aeroporto, lá em Barcelona, que lá é enorme, né? Estamos acompanhando o fluxo, né? Aí chega lá, tem assim, você tem que passar pela polícia, pela imigração, né? E um fluxo de gente enorme, porque é um aeroporto muito grande. E aí, os caras falando em espanhol, você não entende bem o que está falando, eu fiquei em dúvida se era essa fila ou era essa outra aqui. Mas eu fui no fluxo maior. Está na fila certa. Aí, de repente, né, eu vi uns caras que estavam no nosso voo, saindo da fila e voltando. Falei, meu Deus, estamos na fila errada, o cara está voltando. E aí eu fiquei em dúvida, será que a gente continua nessa fila aqui, que é enorme, para depois descobrir que está errado, eu já saio dela. E eu não estava confiando no vento do Espírito, né? Já fiquei em dúvida. Aí o que eu fiz? Vai, você não confia, saiu da fila. Quando eu saí da fila e volto, né? E a fila é enorme, aquele monte de gente indo, né? Eu falei, caramba, saí da fila certa. Tem que voltar nessa fila de novo. E agora? Aí tinha uma cerquinha assim, né? Eu e a Neuza, né? Com as malinhas de mão, né? Falei, vamos passar por aqui mesmo, né? Entramos assim, cortamos a fila, né? A hora que eu corto a fila, uma moça falou assim, Guiar, é você por aqui? Pode um negócio desse? Encontrar no aeroporto que tem mais de 5.000 pessoas ali no fluxo, entrar na frente de uma pessoa que me conhece, que trabalhou no Itaú, que estava indo lá para Barcelona fazer curso, e eu falei assim, valeu ela ter me conhecido, né? Porque não achou ruim, porque se é um cara lá, meio bravo lá, que você entrou na frente, né? Você já vê o Deus cuidando. Bom, passamos tudo, foi embora. Na volta, a nossa preocupação é que nós íamos pegar o voo em Madrid, e não era direto, porque o daqui para lá foi voo direto, né? Aí na volta, nós íamos fazer conexão em Frankfurt, né? Lá na Alemanha. E aí eu conversei com a Lília, e aí, você vai ter que ler placa, ficar atento, né? Porque você vai descer de um avião às 17 e pouco e pegar outro às 21 e pouco. Você tem que achar o portão, terminal, fica esperto lá e tal. Eu falei, bom, mesmo assim nós fomos, né? Com coragem. Aí,
No embarque em Madrid já foi uma complicaçãozinha que não estava escrito, porque a gente passou lá embarcamos as malas, ficamos com 3 volumes, eu com um volume, 2 volumes, a Neuza com um volume. Aí fomos para pegar o portão de embarque, tinha que descer um elevador, 2 pisos, pegar um trem para chegar no portão de embarque. Acabamos chegando lá. Embarcamos, tudo direitinho. Quando chegamos lá, mas assim, já deu um alívio, porque nós ficamos sabendo que o portão de embarque era o mesmo portão que o terminal era o mesmo que nós tínhamos descido lá em Frankfurt. Não precisaria procurar outro lugar. E que não tinha que passar pela migração novamente. Eu falei, bom, fiquei tranquilo. Aí chega, está tudo sob controle. Né? Deus foi cuidando de todos os detalhes, tal. Quando nós chegamos, passar pela alfândega, acostumado a viajar aqui toda semana, né? Mas lá, na Europa, o pessoal com preocupação com o terrorismo, né, é muito forte. Então, eu já fui abrindo a mala, eu tinha uma pasta, né, que tinha um computador dentro, já fui tirando o computador, pondo lá na estação, na caixinha lá. Não, papel no bolso também tem que tirar. E tudo em alemão, né? E a gente, não, tá. Carteira também, vou pôr minha carteira aí, né? Aqui no Brasil não tem nada, eu vou confiar, né? Tem que pôr lá. Aí, tira isso, tira aquilo, tal. A blusa, tem que tirar, não pode passar de casaco. Uma pressão psicológica muito forte. Eu estou contando isso para vocês verem como é que o inimigo atua para confundir a gente. Eu estava super no controle. Mas a pressão psicológica para passar naquela alfândega foi tão grande. Aí você tem que passar lá num raio-x, lá que você tem que erguer as mãos assim, para o cara fazer a leitura, você não está escondendo nada no corpo, né? Mas assim, não, é isso aí, e você não entende a língua deles, né? E é por mim, e tal. Com muito sufoco, mas aquela pressão psicológica foi tão grande, que a hora que a Neuza conseguiu passar e eu passei, você não vê a hora de você sair daí correndo, né? Vamos, passamos, né? Aí, quando nós andamos uns 80 metros, a Neuza falou assim, o Espírito Santo, né, bateu na cabeça dela e falou, esquecemos alguma coisa, está faltando alguma coisa. Olha, eram 3 volumes, né? Estava no controle. Ela com a bolsa, eu com uma frasqueira e uma pasta. Quando nós olhamos, estava com 2 volumes. Já tínhamos andado uns 80 metros e tinha deixado lá na alfândega a frasqueira e o computador. Eu falei, meu Deus, a hora que eu vi que nós tínhamos feito cometido aquela imprudência, né? Falei, e agora? Voltamos lá, né? Chegamos lá, o cara já estava com ela na mão lá, querendo achar o dono, né? Eu falei assim, agora complicou, né? Ele falando alemão, não entendo nada de alemão, né? Mas olha, foi tudo mão de Deus. O cara, por sinal, é seu? Eu falei, é meu mesmo, tal, né? Vamos lá. E vamos. Ele me entregou o computador, porque, né? Um computador caro, meu computador e tal. Aí ele abriu a frasqueira e começou. Não, peraí, eu queria pegar a frasqueira. Não, vamos examinar isso aqui, né? E aí começou a olhar, remédio e tal, mas com muito, assim, com tanto. Ele poderia falar, como é que você prova que você é dona disso aí? Né? Vamos passar por uma polícia federal, para examinar, ver documento, ver isso, e a gente falando português e ele em alemão, ia ficar uma beleza, né? Irmãos, na boa, o cara entregou tudo, foi só aquele desconforto, aí você vê um livramento tremendo, né? Quanta confusão! O inimigo, você está tudo sob controle. Passamos as malas lá, e você tinha 3 volumes só, era só isso que tinha que tomar conta. Mas a confusão, a pressão vem com tamanha força que você esqueceu um computador. Pode, né? Se você fala assim, essa pessoa nunca viajou. Eu passo 7 anos que eu viajo toda semana. Né? Terça-feira eu estou no aeroporto.
Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, né? O inimigo, ele leva vantagem quando ele consegue nos confundir. É essa a estratégia do inimigo. É essa a estratégia para tirar a gente do caminho da verdade, da palavra, sabendo que aquele que está nos levando, né, nós temos que confiar plenamente nele. Quando a gente sai do caminho, se nós seguimos a base mais simples, que é confiar, né, crer e saber que Deus vai te falar para a direita ou para a esquerda. Se você falar assim, mas como é que eu vou saber? Ele te falará. Eu não sei como é que ele vai te falar, mas ele vai te falar. O Espírito Santo não falou para Neus, perdeu alguma coisa lá para trás. Na hora, ela falou assim, está faltando alguma coisa. Quem que lembrou ela, senão o Espírito Santo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando, a pastora Gata hoje está falando de viagem. Não, eu estou falando como Deus cuida da gente. Como nós somos assim, Deus olha lá, coloca as mãozinhas dele assim, vai por aqui, senta aqui. E no fim, quando nós confiamos em Deus, uma coisa é certa, dá tudo certo. Você vai, você volta, né, e você está aqui, né, para a glória de Deus. Confie em Deus. Irmãos, quantas pessoas você confia que você nem tem ideia de quem é? Quando eu entrei naquele avião, nós entramos naquele avião, quando você entra no avião, você pergunta lá para o piloto se ele tirou a carta, se ele está apto para poder viajar 12 horas. Não! A gente confia. A gente confia em pessoas. As pessoas confiam no Jornal Nacional. Sai uma notícia no WhatsApp, as pessoas confiam. Esses dias rolou um fake aí, falando que o Jair Bolsonaro aprovou uma lei para trocar o Dia das Bruxas pelo Dia do Evangelho. Mentira! Eu já tinha falado aqui há mais de um ano que a Dilma, pasmem vocês, tinha aprovado a lei 13.246, criando o Dia do Evangelho. É fake. As pessoas acreditam em qualquer outra pessoa, mas não acreditam na palavra de Deus. Pode isso? Como é que pode um negócio desse? Como é que pode Deus deixar a palavra dele escrita, ter uma resposta para todos os nossos problemas, e nós não confiar naquilo que Deus escreveu para nós? Deus coloca pessoas na sua vida para ministrar para você, para falar, e você, mesmo sabendo, né, que é uma ministração, você fala assim, não. Né? Aí vai lá no salão de cabeleireiro, aí a mulher ouve o negócio, acredita lá, mas não acredita na palavra de Deus. Então, nisto é que Deus, ele falou assim, enquanto não tiver descanso em mim, você não consegue alcançar a graça de Deus, porque é confiar. É confiar. Então, nisto aqui, né, eu para fechar aqui essa ministração, eu queria só comentar o seguinte, eu fiz quem está no meu grupo do Facebook deve ter visto uma última postagem que eu fiz, que a vida inteira as pessoas perguntam assim, no banco, todo lugar, assim, por que você está sempre sorridente, você é sempre uma pessoa feliz, né? Como é que faz? A gente tem que confiar em alguma coisa, e eu confio em Deus. Eu respondi lá no Face, né? Tem uma frase que eu não sei se foi a Jussara que postou, não lembro, uma frase que eu achei muito legal, eu coloquei lá. Ainda que eu não entenda o porquê de certas coisas na minha vida, ainda que pareça até que é o fim, eu confio no Senhor. Pois os planos de Deus são perfeitos. Deus não falha nunca. Ainda que pareça que é o fim, pode parecer, a palavra final vem do Senhor. Ainda que as coisas, as circunstâncias falam que não tem jeito, Deus não deu a última palavra ainda. A palavra final vem do Senhor. Então eu confio no Senhor. A alegria, a felicidade,
está em você confiar, mesmo que as coisas pareçam que está tudo bagunçado, mas se você falar, Senhor, eu estou te servindo, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre a direção, o vento do Espírito vai soprar você para o lugar certo. Agora, se você não confia, o que você vai fazer? Aí eu acho que é por aqui, né? E você vai, que nem eu saí da fila, né? Quebrei a cara, né? Saí da fila que estava no lugar certo. Mas Deus foi tão misericordioso que colocou uma brasileira que me conhece e chamou pelo nome. Pode um negócio desse para eu entrar na frente dela e me colocar de novo. Ainda, né, que as coisas, ainda que eu não entenda o porquê, aí tem uma frase que fala assim, eu não preciso entender, eu preciso é confiar. As pessoas querem entender, confia. Confia, porque se você confiar e você está fazendo a coisa certa, agora não é confiar e ficar, né, deitado esperando as coisas acontecer. Né? Deus já te falou, Deus já te orientou. Né? Então siga a direção de Deus, mas confia. Eu tenho filhos para criar. Né? Eu estou falando aqui agora, por exemplo, o Marcos e a Flávia. Tem um casal de filhos. O que será esse futuro amanhã? Eu confio no Senhor. Os nossos filhos, irmãos, o que vai ser desse Brasil? Não importa o que vai ser. O importa é que Deus, a nossa vida, a nossa família está nas mãos do Senhor. Eu não vou perder meu sono. Eu vou dormir, vou deitar e vou dormir. Por isso que eu falo, ó, mesmo que as coisas não importa, eu confio no Senhor, porque é isso que me dá paz. Isso que me dá certeza que Deus não falha. Deus, eu posso até não receber aquilo que eu esperava, mas eu vou receber aquilo que eu preciso. A direção que eu preciso. Às vezes eu estou esperando que venha por aqui e Deus manda por aqui. Eu sempre falei, né, de uma ministração de Davi, que ele está lá para enfrentar os fariseus. Fariseu? Não, filisteu. O fariseu era Jesus. Estava lá para enfrentar os filisteus e Deus sempre dava o comando para ele. E Deus falou o seguinte, ó, quando você vê as amoreiras balançando, é eu que estou chegando com o exército. Então você pode ir que eu já estou indo na frente. Irmãos, o problema é que às vezes, né, nós sabemos que Deus vai agir, mas nós achamos que Ele vai entrar por aqui. E se Deus quiser entrar por aqui? E se Deus quiser entrar por aqui, o que vai mudar? O importante é que Deus está conosco. A nossa peleja, Deus não nos deixa sozinhos. Ele nunca nos abandonou, Ele nunca nos abandonará. Essa é a palavra dEle. Nisto é que Deus pode nos abençoar, se nós confiar no Senhor. Amém? Se nós confiar no Senhor. Então, as pessoas confiam nas pessoas. Maldito homem que confia no homem. Mas eu confio no Deus da minha salvação. É Ele que me guia, Ele que me dá a direção, Ele que fala vai, Ele que fala vem, né? E nele eu sei que eu vou alcançar o melhor que Ele tem para mim. Amém? Eu quero que vocês fiquem em pé para nós estarmos orando.